Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade. E desta feita eu quero externar aqui a minha gratidão ao El Shaddai, o Deus do meu louvor. E esta gratidão também se estende aos nossos irmãos e amigos, né? A cada comentarista, ao nosso redator de plantão, nosso irmão Edgar Melo, e a todos que fazem o meu, o seu, o nosso leitura diária. Desta feita, meus irmãos, vamos estar estudando no próximo domingo a lição de número 5, 1 de agosto de 2021, que tem como tema o reinado de Acasias. O texto áureo de nossa lição está em Salmo capítulo 7, Salmo de número 7, verso 9, que nos diz assim: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e a mente. A verdade prática de nossa lição nos diz também uma expressão muito forte da seguinte maneira: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados para pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. No nosso leitura diário, nós vimos, na segunda-feira, Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus sempre está com os seus, por isso não há o que temer. Na terça-feira, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, o Senhor conta com os homens e mulheres de coragem. Na quarta-feira, ainda a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e versículo número 7. A idolatria deve ser banida. Glória ao nome de Jesus. Na quinta-feira, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus deu aos seus o espírito de poder. Sexta-feira, livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1. A misericórdia de Deus é desprezada quando se busca coisas vãs. E no nosso comentário de sábado, este sábado, glória ao nome de Jesus, dia 31 de agosto, 31 de julho, de 2021, que tem como tema primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículos 25 e 26. Somente o Senhor deve receber todo louvor e glória. Eu quero ler esses dois versículos que está no capítulo de número 16, no qual nós falamos, né, acabamos de citar, versículos de número 25 e 26 do primeiro livro das Crônicas, que nos diz assim: Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos nesta temática, né, nesta lição que vamos estar estudando domingo, nós tivemos na lição de número 1, não é, a ascensão de Salomão, a construção do templo, né? Nós vimos a forma como Deus honrou aquele homem de Deus. Na lição de número 2, nós vimos as consequências de conselhos errados, né? Na lição de número 3, nós vimos a importância de se tomar decisões, né? Tomar decisões de forma correta. Na lição passada, nós aprendemos que a dúvida é um empecilho para aqueles que querem ter vitória. E na lição de domingo, nós vamos estudar sobre um personagem, o rei Acasias, e nós vamos aprender na vida, com a vida deste rei, né, a questão de se você seguir o mau exemplo, né? É claro que
existe a questão da herança espiritual que é deixada de pai para filho, mas como filho nós sabemos que tudo aquilo que vem de Deus, todas as coisas boas, devem ser seguidas e aproveitadas. E no caso o rei Acasias, ele seguiu os maus exemplos do seu pai, não é? De forma que ele fez muito mal à nação de Israel. A Bíblia vai nos narrar sobre a vida desse personagem, um homem que seguiu e andou em todos os maus caminhos do seu pai, da sua mãe, dos seus pais, né? Tanto a rainha Jezabel, que era uma mulher idólatra e pagã, como o seu pai, o rei Acabe, né? Que foi um rei idólatra, pagão, um rei que não tinha pulso, que não tinha firmeza e que não estava dentro da vontade de Deus. Nós vamos encontrar o jovem Acasias ascendendo ao trono e também seguindo um mau exemplo, né, de forma que fez mal aos olhos de Deus e fez com que toda a nação pecasse, toda a nação se contaminasse. E nós vamos encontrar um episódio no qual nós encontramos três personagens, né? Nós encontramos o rei Acasias, né? Nós encontramos o profeta Elias, né? E o próprio Deus. A Bíblia nos diz que naqueles dias Acasias, ele era um adorador de Baal-zebub, o deus de Ecrón. Era uma divindade pagã que estava ali em um dos arrebaldes ali de Israel, né? E era uma divindade que tinha suas atribuições voltadas para a parte da adivinhação, né? E nós vamos encontrar um momento que a Bíblia nos diz que Acasias, no segundo livro dos Reis, no capítulo 1, né, depois da morte de Acabe, Moabe se revolta contra Israel e Acasias e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E através dessa doença, nos diz o texto, que ele enviou mensageiros e disse: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrón, se sararei desta doença. Né? Então, com esta atitude, além da idolatria, além do paganismo, além de ter se prostrado diante de outros deuses, ele provoca mais uma vez a ira do Senhor, e provocação essa que lhe custou a vida, né? Porque a Bíblia nos diz no versículo de número 3 do capítulo 1 do segundo livro dos Reis que Deus, né, o anjo do Senhor, ele chama Elias, o tisbita, e diz: Olha, vai até o rei de Samaria e diz a ele esta palavra, né? Acaso não existe rei em Israel para tu consultar Baal-zebub, deus de Ecrón? Eis que da cama que tu subiste, tu morrerás e não sararás. E com esta palavra, né, os mensageiros do rei voltam, e o rei, inquirindo de que se tratara de quem havia feito esta façanha, e alguém disse: olha, ele estava vestido, né, de pele de animal e cingido com um cinto sobre os seus lombos. E logo o rei conhecera que era Elias, o tisbita, né? E esta passagem vai nos narrar algo muito interessante, porque todos nós, muitas vezes, diante de nossas circunstâncias, diante do dia a dia, temos que tomar algumas atitudes, né, embasado em alguns exemplos. E com certeza Acasias poderia ter seguido os bons exemplos de Davi, né? Mas ele preferiu seguir os maus exemplos de Jezabel, sua mãe, e de Acabe, né? Aquela família idólatra, aquela família que estava fora dos preceitos da vontade de Deus e que fez muito mal a Israel. Não longe disso, Acasias também, seguindo esta mesma linhagem, seguindo este mesmo perfil, se distancia da vontade de Deus, se distancia do querer de Deus, mas observamos que Deus, ele cobra, né? E o preço foi muito alto, porque Deus mandou o profeta levar ali uma sentença, mesmo ele sendo o rei, né?
mas a vontade de Deus prevalece sobre todos nós. E eu acho bonita essa passagem porque o rei manda os mensageiros, né, chamar Elias, o tisbita, e Elias, diante dessa situação, Elias estava em um monte, o Monte Carmelo, no cume do monte, e o primeiro capitão com seus 50 morreram, todos queimados. Homem de Deus, desce que o rei manda te chamar. E Elias, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu que consuma a ti os teus 50, né? Acho bonito que da mesma forma o segundo, mas o terceiro era um homem crente, era um homem temente a Deus, e ele chega ali com humildade, com submissão, né, com quebrantamento. E a Bíblia nos diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas que aos humildes Deus dá graça. Aí, mediante aquele pedido, né, ele chega ali diante dele, em nome de Deus, tem misericórdia de mim, dos meus 50. E mediante esta palavra, nós encontramos o próprio Deus dizendo ao tisbita, desce e vai com esse. E não temas, fala a minha palavra. É um profeta ousado, um profeta obediente aos desígnios de Deus, fala, né, meus irmãos, da urgência de se proclamar a palavra, mesmo em meio a tanta corrupção, mesmo em meio a tanta deturpação dos valores morais e espirituais. Mas Deus conta comigo e conta com você, como Elias, como profeta de Deus, para proclamar a sua palavra, aleluia, para levar os desígnios de Deus a este mundo. Um mundo que está submergido no caos da idolatria, da prostituição, da feitiçaria, mas Deus nos chama, assim como Elias, né? Para levar a palavra de Deus. Palavra que é contundente, palavra que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Louvado seja o nome do Senhor. E um detalhe que a palavra de Deus ela se cumpre na íntegra, né? Nós observamos que a Bíblia nos diz no capítulo 1 ainda, do primeiro livro dos Reis, versículo de número 16, diz assim: E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, Deus de Ecrón? Porventura, é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra, porquanto ou portanto, desta cama em que subiste, não descerás, e certamente morrerás. E nos diz a Bíblia, né? Ainda no versículo 17, assim pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, louvado seja o nome de Jesus. E Jorão começou a reinar em seu lugar, e no segundo de Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. Observe, meus amados irmãos, que Deus ele não reparte com ninguém, né? Como está no nosso leitura diária no dia de sábado. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 16, para a gente dar uma ênfase maior esses versículos, né? Versículos 25 e 26, que diz assim: Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo do que todos os deuses, com D minúsculo, porque os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor, o nosso Deus, ele fez os céus e a terra. Que Deus continue, né, nos ajudando, que Deus continue abençoando a sua igreja. É sempre para nós um prazer, né, estar falando da palavra de Deus. Na primeira lição, nós vimos a ascensão de um rei e a construção daquela obra que foi aquele grande templo que veio a ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não é? Na lição número 2 nós vimos o perigo, né, de conselhos. Nós aprendemos que conselho é bom, né, mas também nós entendemos nesse texto aqui, nessa passagem, que tem conselhos que vêm de Deus e outros não, né? Então é importante tomar cuidado com os conselhos. Glória a Deus, quem dá e quem segue, né? E na lição número 3 nós vimos a questão de se tomar uma decisão. Glória a Deus. É importante sabermos que toda ação ela vai gerar uma reação. É a lei, né, da física. E na lição passada, a lição número 4, nós vimos que a dúvida é um
perigo na vida daqueles que servem ao Senhor, né? Na esfera espiritual, o crente não pode achar, o crente tem que ter certeza, saber quem ele é e a quem ele se serve. Amém, meus queridos? Que Deus continue nos abençoando, né? Tenha uma ótima aula, um bom domingo, que Deus continue abençoando, que Deus continue com as suas mãos estendidas. Eu deixo aqui o meu abraço, a minha saudação do vosso irmão em Cristo, Jorge Araújo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.